Olá, pessoal. Estamos aqui hoje para fazermos o nosso segundo episódio. E hoje com a surpresa. Vem uma convidada especial falar conosco. Então, eu estou aqui diante dela e nós vamos bater um papo, continuando o que eu estou trazendo para vocês, o nosso propósito. Então, estou aqui hoje com Priscila Valadares. Eu não vou chamar Priscila, porque para mim, eu vou chamar de Pri. Então, Pri é uma fisioterapeuta e ela hoje trabalha com a fisioterapia integrativa, né, para mulheres. Então, eu gostaria, Pri, de você agora que depois dessa maternidade que você, né, está aí com 5 anos, seria isso? 5 anos? Três. 3 anos, 3 anos de maternidade, pós-maternidade, você descobre seu propósito. Você gostaria de falar para mim um pouquinho, para nós mulheres aqui, como foi essa descoberta? Sim, eu digo que a maternidade para mim foi um portal de evolução para o meu ser mulher. Trabalhando com mulheres, eu percebia que muita gente trazia, e me perdi na maternidade, me perdi, mas para mim a maternidade foi um convite para eu me reencontrar. Eu sempre falo assim, Maia me ensinou a voltar a ser Priscila. Então, a partir da minha maternidade, eu me reconectei com a minha essência, com a essência do meu ser, com o meu propósito. E isso se tornou a minha missão, né, nesse mundo. Então, eu percebi que não dava mais só para cuidar de um corpo, de uma dor, de um assoalho pélvico, de uma preparação para o parto. Era preciso que eu olhasse para aquela mulher inteira, que tinha uma história, que tinha um propósito e que estava ali pedindo contribuição para voltar a ser quem ela é. E antes de ser mãe, eu falava assim: para mudar o mundo é preciso mudar a forma de nascer, que é uma frase de Michael Odan, um obstetra famoso. Mas quando eu me tornei mãe, eu falei: não, para mudar o mundo é preciso cuidar de quem cuida, é preciso cuidar da mulher mãe por inteiro. Então, esse se tornou o meu propósito. E aí, além da fisioterapia, fui buscar outras formações para poder, né, trabalhar desenvolvimento humano, fui buscar conhecimento das 5 leis para entender a questão de como é que o nosso corpo expressa os sintomas, o que é que esses sintomas trazem. Fui além com o Axis, que para mim foi a ferramenta assim que transformou a minha vida, foi uma porta de entrada para essa questão do autoconhecimento. Me tornei consteladora e eu sempre digo assim, não é sobre uma técnica a aplicar, é sobre uma presença com aquela mulher, conectada com aquele corpo, em permissão para perceber como eu posso ser contribuição na vida de cada mulher e, sobretudo, como eu posso ser contribuição na minha própria vida e com a minha filha. E você foi uma pessoa-chave que trouxe consciência para a minha vida, que me fez sair do automático, daquele mundo que a sensação eu estava sobrevivendo, é como se eu tivesse um zumbi. E a partir da consciência que você trouxe, eu consegui enxergar esse novo mundo de possibilidades. Uhum. Então, você está dizendo para mim que eu gostaria que a gente falasse para todas essas mulheres, para que a gente possa se conectar com esse propósito, especialmente nesse momento da pós-maternidade, que a gente está voltada para a criança, né? Voltada só para a criança, a gente esquece um pouquinho da gente. Como é que foi esse retorno seu? Algo você me falou aí sobre o Axis Consciousness, eu sei que eu te acompanho, então eu sei que as ferramentas foram que te levaram a essa descoberta. Mas como é que é isso? Você acredita que uma mulher que não tem consciência, que ela não está presente, ela pode descobrir esse propósito dela e principalmente a partir de um pós-maternidade? Ou você acha que essas ferramentas foram o estupim de você? Opa, peraí. Me conta um pouquinho aí, conta para todos nós mulheres que a gente está aqui escolhendo saber tudo isso de você. Como é que Sim. foi? Eu acho que assim, para a gente se transformar, é preciso presença. E essa presença, ela vem com a conexão com o nosso corpo, com nós mesmos. Porque a partir daí a gente sai da mente, das histórias que a mente fica contando e que fica aprisionando a gente naquela situação, justificando e aquele blá 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 todo. E quando a gente vai para o corpo com a conexão com o nosso ser, a vida verdadeiramente expande. Então, Uhum. assim, eu acredito que o filho, muitas vezes, é um impulso para a gente fazer aquilo que a gente não fazia pela gente enquanto a gente não tinha consciência. Então, assim, eu brinco que quando a gente está grávida, a gente começa a se cuidar, se alimenta bem, bababá, faz tudo. Não pode se estressar porque o bebê tá ali dentro. E na realidade a mulher tá fazendo isso pelo filho, porque aquela criança está dentro dela e ela sabe que tudo que ela viver vai repercutir naquela criança. E eu brinco que ali a gente esquece que a gente não percebe que é o primeiro ensinamento do nosso filho, que é como se ele falasse assim: mãe, fique bem. Se você estiver bem, eu também estou bem. E a gente vai vivendo. E quando a neném nasce, vai para fora.
Aí, se a gente não tem consciência, a gente vai para fora de novo. E aí a gente começa a se doar, a gente começa a sucumbir, a gente começa a se perder e a gente começa a depositar as nossas expectativas em cima dos nossos filhos. E a gente começa a limitar as possibilidades que ele tem. A gente começa a anular a capacidade deles serem quem verdadeiramente eles são. E a gente vai ensinando para eles que amar o outro é esquecer a si mesma. E aí a vida ela começa para mim, a não ter mais tanto sentido. A gente vê Uhum. mulheres exaustas, cansadas, sucumbindo mesmo, porque não estão dando conta. Mas eu acho que o que a gente não dá conta não é do filho, não é da maternidade, não é no trabalho. A gente não dá conta de se perder de nós mesmas. Então, Uhum. eu acho que esse lugar de se reconhecer, que é algo que eu trabalhei tanto com você e a gente trabalha tanto, é o primeiro passo. Porque quando a gente se reconhece, a gente se reconecta com nós. A gente é luz para o mundo, a gente é inspiração. As pessoas falam, Pri, o que você fez? O que é que mudou? Aí eu falo, começa o dia fazendo pergunta, se conecta com esse corpinho, pergunta o que é que ele quer, como ele pode ser contribuição. E eu vi o primeiro episódio onde você fala da questão das perguntas como ferramenta. Gente, por favor, utilizem perguntas. Saiam das afirmações, porque elas limitam. Vá para a pergunta, porque isso vai expandir sua vida e vai dar muito mais possibilidades. Você pode estar falando que isso é história, pensando, né? Sua mente te boicotando. Ai, que nada, uma pergunta vai mudar. Só testa, experimenta. Se você achar que não deu certo, tudo bem, mas eu tenho certeza que se você experimentar, você vai ter resultados incríveis na sua vida. Uhum. Então, ó, o que você está me trazendo aí é muito especial, porque você estava falando, eu estava aqui revendo a minha maternidade. Então, eu demorei, após a minha maternidade, 25 anos para eu começar a buscar o meu propósito. Antes, eu estava no piloto automático da maternidade, voltado para esse mundo externo, porque eles eram tudo e eu nada, porque foi assim que eu fui estimulada a ser mãe. E aí, a partir do Access Conscious, dessas ferramentas, me trouxeram a possibilidade de eu existo. Existo. Então, o quanto a gente usa o filho para ser o ponto de referência. E quando você não tem ponto de referência. Na verdade, é o todo. Você também faz parte disso. Né? Então, a gente se anula e faz com que algo que está ali fora seja mais importante do que a gente. E quando a gente percebe que o que é que eu vou dar para ele se eu não tenho a mim? Né? Aí é que tá, aí é que entra, foi justamente essas questões que eu fazia comigo nas perguntas. Como é que é? Como é que é você aí, mulher? Você vai dar o que a seu filho se você não se reconhece? Você existe? Eu não existia. Então, essa existência nossa é muito incrível. Você se voltar para você e ver, peraí, eu estou fazendo algo que eu amo, que foi o meu caso. Então, 30 anos já fazendo uma profissão que era desgastante para mim, mas eu achava que eles precisavam da minha profissão. Então, o quanto eu não fui feliz, né? O quanto eu deixei tudo para trás. E aí, ouvindo você falar hoje, Pri, eu acho assim, que incrível que você, com todas as ferramentas que a gente iniciou, você teve esse despertar antes de mim. Né? Mas assim, eu gostaria que a gente falasse para essas mulheres aqui. Você acha que após o parto, você retornar imediatamente foi leve? É leve para você aí voltar? Me fala aí um pouquinho para aqui, como é que é retornar depois da maternidade e descobrir o propósito e ir em frente? Como é que foi sua caminhada? Esse ponto aí é o ponto mais importante. Sim. Tem duas coisas assim que me vêm. A primeira coisa que é um exercício, gente, que eu quero que vocês façam agora. Mentalmente, assim, imagina você no centro. E imagina tudo que você nutre à sua volta. Seu filho, seu marido, seu trabalho, sua família, seu pai, sua mãe, sua irmã, sua avó. Imagina essas setinhas saindo de você. Agora, perceba, olha o quanto que você está se doando. Agora veja quantas setas estão voltando para você. Como é que você está se nutrindo? Então, assim, foi isso que Ceissa falou. Para que eu possa nutrir tudo e todos, eu preciso estar nutrida. Porque senão chega uma hora que a gente esgota, a gente não tem como doar mais. Então, assim, eu percebo como é fácil a gente ir para fora. Né? Eu, particularmente, eu vivia para o outro, eu era boazinha, aquela que fui criada para, ai, dar, o que que você gosta? Eu quero que você seja feliz. Vou fazer tudo o que for necessário para que você fique bem. Pá, matei, gente, essa boazinha. Ela morreu. Todo Glória! dia eu mato ela mais um pouquinho, porque às vezes ela quer voltar, tá? Mas assim, quando eu entendi isso, eu falei, nossa, sim, eu gosto de cuidar das pessoas, eu amo as pessoas que estão à minha volta, mas primeiro eu me amo, primeiro eu me abasteço. Então, esse é um exercício que você pode fazer todos os dias.
Perceba quantas setinhas estão saindo de você e tenta voltar, pelo menos, se não o dobro dessas setinhas que saem, pelo menos a mesma quantidade, para que você não fique sucumbindo. E aí, voltando a falar da minha maternidade, né? Para mim, a maternidade era um sonho. Então, eu digo que na minha maternidade, eu ia me perder se eu não tivesse sendo cuidada. Porque eu ia me perder não pela dor, mas pelo prazer de maternar. Porque assim, eu acordava de madrugada com um sorriso no rosto, porque era minha filha acordando e eu ia amamentar ela, e aquilo me nutria. Então assim, eu amava tanto e amo ser mãe que eu tava só no movimento para fora. Eu tava esquecendo da profissional que tinha um propósito, eu tava esquecendo da esposa que tinha um propósito, dos outros papéis e sobretudo eu tava esquecendo de mim mesma. E quando eu comecei a mergulhar em mim e perceber que esses prazeres escondiam dores da minha história, que Uhum. minha filha estava compensando as minhas carências e aqueles papéis estavam sendo invertidos, porque não era eu que era o porto seguro, ela estava sendo meu porto seguro. Aí eu falei, opa, para. A partir da consciência eu pude escolher. E eu escolhi parar. Eu escolhi parar de amamentar aos 2 anos e meio quando eu tive consciência. Eu escolhi parar de botar ela na minha cama com 3 anos e meio, quando eu tive essa consciência. E eu não tô aqui para me julgar se foi cedo, se foi tarde, mas foi o tempo que eu despertei para a consciência. Enquanto eu não tinha consciência, não tinha o que fazer. Mas quando a consciência veio, eu falei: não, acabou, chega. A partir de agora é diferente. E quando eu me libertei, eu libertei minha filha de carregar as minhas necessidades, de suprir a minha história. E eu permiti que ela se tornasse quem ela é. Que ela tivesse mais escolhas e construísse a própria história dela. Sabendo que ela tem uma adulta consciente que está ali para apoiar ela, amparar ela e aceitar ela, amar ela do jeito que ela é. Então, assim, isso para mim foi uma virada de chave incrível na minha vida. E se tornou o meu propósito. Porque eu vejo o quanto que nós, mulheres, mães, estamos para fora, estamos se perdendo. E, sobretudo, a gente ama tanto nossos filhos que a gente causa os maiores sofrimentos da vida dele. A gente limita eles. Então, assim, se você quer o melhor para o seu filho, um conselho que eu te dou é: se cuide. Expanda sua consciência, porque a partir desse lugar, você se transformando, você tendo mais possibilidades para a sua vida, é que seus filhos vão ter mais espaço, vão ter mais possibilidades para eles serem verdadeiramente quem eles são. É justamente. Então, assim, o que eu trago de importante da sua fala e que eu gostaria que a gente chamasse bem atenção para todos nós, tá, gente? Não é só sobre mulheres, é sobre o ser. O quanto a gente tem se distraído. A maternidade é uma distração. E o que mais é distração na sua vida? Vamos ver aí? Então, às vezes, o relacionamento. Ai, como eu me distraio. Sabe, tipo aquela paixão? Aí eu me distraio também na bebida, ou no fumo, ou sei lá o que é que eu vou achar para me distrair. Ou às vezes, excesso de academia. Eu convivo em academia, eu vejo pessoas totalmente piradas, sem consciência. Sabe que tudo que é excesso é você estar se distraindo? Então, essa maternidade pode ser uma distração. Então, o quanto você trouxe para mim essa distração, né? Quando você retornou, porque você passou um período sem vir, eu acho que foi 6 meses, mais ou menos, Acho não que foi? menos, talvez, não me Mas não lembro. me Por lembro, aí. mais ou menos isso. Eu me lembro que você voltou totalmente mãe. Eu olhei assim e disse, gente, cadê Priscila, mulher? Então, a gente deixa de ser tudo. A distração, a maternidade família é uma distração, né? A gente coloca a família como prioridade e você não é prioridade? Então, se você cuida de você, sua família vai estar sustentada em uma base chamada consciência, que isso é tudo. Você não, você se distrai nos modelos daqui de fora. A mãe, imagine você sair para fazer uma sessão com sua criança com 1 mês de nascido. Você é qualquer coisa de péssima. Né? E hoje eu digo assim, eu brinco assim, gente, como eu gostaria de ter sido uma péssima mãe, porque eu teria sido melhor mãe, porque a mãe que gruda, a mãe que segura, é a mãe que verdadeiramente está precisando se olhar. É uma escolha, né? E essa escolha verdadeiramente é a que traz tudo. Quando você escolhe algo que você vai estar bem, seu filho também vai estar bem. Você falando isso, Ceci, eu me lembrei que com Sim. 3 meses eu tinha um curso que eu queria muito fazer, que era de osteopatia pediátrica. E era em Curitiba. E antes de ser mãe eu não conseguia fazer, porque eu estava naquela vida de trabalho, eu não tinha tempo. E quando eu me tornei mãe, eu falei, a hora é agora.
E aí eu fui falar com meu marido, né? Eu falei, ai, amor, quero fazer esse curso lá em Curitiba, não sei o quê. O que que você acha? Aí ele, eu acho que não é o momento. E naquele momento eu lembro que meu mundo caiu. E eu liguei pra você e falei, sei, eu queria fazer o curso, mas e agora? Como é que eu faço? E eu lembro que você me fez uma pergunta que eu levo na minha vida até hoje. Você falou assim, Pri, verdade, você precisa de alguém, você precisa pedir permissão pra alguém pra você fazer o que você verdadeiramente escolhe? E ali caiu uma ficha pra mim, sabe? De que eu ia sim conversar com ele, mas não pra pedir autorização pra ele, e sim pra convidar ele pra me apoiar. E aí eu voltei para falar com ele. Eu falei: "Olha, eu vou fazer esse curso porque para mim é um momento, é uma oportunidade. Eu não me sinto segura para deixar a Maia aqui com 3 meses. Eu quero levar ela. Eu não consigo levar sozinha. Você pode ir comigo?" Ele: "Posso." E a gente foi. E com 3 meses a gente foi para esse Eu lembro curso. disso. Depois, com, não sei, 1 ano e pouquinho, eu fui para o Rio de Janeiro fazer uma prova de osteopatia. Ele foi comigo. Fui fazer uma formação em Florianópolis, que foi 2 anos. Ele foi comigo. E ele é um mega parceirão que super me apoia. Mas eu precisei mudar. E aí Uhum. vem um outro ponto que para mim é importante, que enquanto a gente está como vítima, ai, meu marido não me apoia, ele é assim, ele é assado, ele é péssimo, ele é isso, ele é aquilo, não muda. Mas quando a gente muda a nossa postura e convida o outro para contribuir com a nossa jornada, a relação muda, a relação cresce, a relação se fortalece. Isso é parceria, isso é relacionamento. Então, eu acho que a gente precisa olhar também para as dores da nossa vida. O que está incomodando hoje na sua vida? O que você mesma pode fazer? O que eu posso fazer hoje na minha vida, diante desse meu desconforto, para mudar tudo isso? Porque quando a gente assume esse protagonismo a partir da consciência, a nossa vida muda e a gente deixa de ser refém da mudança do outro, das expectativas do outro, e a gente cria, cria a Uhum. vida que a gente verdadeiramente escolhe ter. Isso. E aí você me trouxe algo que eu gostaria de trazer para todas nós também. Quanto você desiste de você? Quanto você se entrega e quanto você se abandona? Percebe isso, esse espaço aí, né? Eu fiz essa pergunta minha, agora eu fui fazer um evento de 6 dias lá no El Lugar e eu passei com um cientista do Axis Consciousness falando sobre isso. Nunca se desista de você, nunca se entregue, nunca se abandone. E logo imediatamente, Pri, veio para mim o quanto eu me abandonei na maternidade. Gente, dos cabelos, da parte física, a tudo. Marido, jamais eu gostaria de olhar para ele, porque eu só escolhia cuidar da criança, então eu abandonei tudo. Eu abandonei o prazer de estar com o meu corpo. Eu abandonei minha sexualidade, eu abandonei tudo em prol do quê? Da distração. Porque ali minhas dores, você falou muito bem isso aí, e eu acho que isso é incrível a gente trazer as dores nossas da infância. Elas simplesmente se derretem com o bebê. Porque ele é lindo, ele traz aquele sorriso, ele depende de mim. Eu me acho importante. Então, será que você só precisa ser importante sendo mãe? E onde está o lugar da gente? É só na maternidade? Eu hoje me vejo importante para o mundo. Eu hoje sou a mãe de todos. Eu hoje sou importante para a Terra. Esse trabalho aqui meu é para a Terra. Porque se a gente conseguir trazer isso para o mundo, nós vamos salvar a Terra. A Terra está indo embora em virtude de todas essas dores que nós estamos trazendo. Não é sobre lixo, não, tá, gente? É sobre o lixo emocional. Quanto eu estou desprendendo de tristeza, de falta de alegria do viver. Gente, sobreviver? Como é que eu posso escolher ser mãe para sobreviver? Não tem? Ó, não bate. A maternidade é algo incrível. Então, o que você me trouxe foi desistir de você, se entregou e simplesmente se abandonou. Então, quando a gente volta, agora fala pra gente aqui. Quando a gente volta e retoma, qual a sensação que você teve? Sensação de poder, Ceissa. Quando eu voltei para mim, eu vi o poder que eu tinha de transformar a minha vida e de contribuir verdadeiramente na vida desse ser, da minha filha. Que eu digo que assim, a criança ela nasce pronta. Ela nasce em permissão, ela nasce com alegria, ela nasce com presença naquilo que ela faz, ela nasce curtindo cada passo da caminhada. Mas pensando nas nossas feridas, nas minhas feridas como mãe, nas minhas dores, nos meus pontos de vista, nas minhas limitações, aí eu começo aí
encaixotando minha filha, fazendo com que ela deixe de ser quem ela é para atender as minhas necessidades. E aí eu começo a repetir um ciclo com ela. Tudo que eu não queria fazer com ela, porque fizeram comigo, eu acabo fazendo inconscientemente. E quando veio a consciência, veio o poder, eu falei, acabou. O que mais é possível aqui? O que mais eu posso melhorar? O que mais eu posso escolher a partir de agora para construir essa nova vida? Então, a sensação que me veio foi de poder. Eu acho que essa é a palavra. Eu assumi o poder de criar a minha própria vida. O poder de dar mais possibilidades à minha filha. O poder de ter um relacionamento mais saudável. Porque não é sobre o que está fora. É sobre o que está dentro de mim. E quando eu, como mulher, emano essa energia, eu contribuo com as minhas pacientes, eu contribuo na minha família, eu contribuo para tudo, porque eu sou. Eu sou esse poder. Então, acho que foi essa chave, assim. E me veio uma coisa, Ceisa, que foi o meu parto agora. Sim, eu queria isso. Tá vendo? Sim, tá Me veio o meu fantástica parto energia. agora. Porque o meu parto foi mergulhado na energia do Axis, né? Acho que antes de eu engravidar, eu já comecei nesse movimento. Minha gravidez foi toda em consciência. Vivi uma gravidez maravilhosa. E meu parto, eu digo, foi ali um momento que eu me conectei com esse poder, talvez a primeira vez. O poder de ser quem eu verdadeiramente sou. Porque ali eu não sabia nem quem estava tocando em mim. Eu sabia que você estava lá, mas eu não. Eu só estava entregue ao que vinha de dentro, ao movimento que vinha de dentro. Foi a primeira vez que eu escutei a minha voz. Foi a potência de colocar minha filha no mundo, na sala da minha casa. E falando um puta que pariu, desculpa o palavrão, pessoal. Mas assim, eu Que não sou de falar delícia. palavrão. Não, Eu sempre fui a pessoa. seja. Não, eu não era de falar palavrão. Depois que juntou com 6. Eu era a pessoa que era, tipo assim, de voz baixa, mansa, Ai, boazinha, boazinha. bailarina, delicada. E no meu parto, eu fui, tipo assim, selvagem. Fazia umas caretas, ficava pelada, não queria... A fotógrafa, quer botar um top? Não. Tipo assim... E ali eu falei, uau, existe uma potência em mim. E eu falei, que incrível poder viver essa experiência. Então, assim, mas tô toda arrepiada aqui de lembrar Lógico, desse... O lógico. corpo chega a aqueceu, expandiu. Então, assim, hoje eu sou isso. E sim, eu sou carinhosa, eu sou delicada, eu sou uma pessoa que age com o meu coração. Eu amo as relações, eu amo as pessoas, eu amo a minha filha. Mas hoje eu me amo. Hoje eu tenho poder, hoje eu consigo falar, Ai, a né? voz está no mundo. Isso, e eu posso contribuir para esse mundo. E a minha missão é, por favor, se você ainda não reconhece seu poder, expanda sua consciência, se conecta, porque a vida ela passa muito rápido. Então, assim, vá, mergulhe em você e solta essa maravilhosa que tá reprimida. Isso aí. Gente, isso que ela está falando aí foi fantástico, porque eu vivi esse parto, eu estava lá, né, apoiando todo esse parto, fazendo esse parto acontecer, e eu usei uma energia incrível chamada S, que é uma energia que estimula, e a mulher pare muito rápido, e ela pariu em 2 horas e 58 minutos, eu fui precisa no tempo dela. E eu nunca vi uma energia de um animal, eu a vi como uma onça, eu não sei se era leão ou se era onça, mas era, porque eu conheci a não falante, e de repente eu vi a mulher tão poderosa que gritava, que botava a voz dela no mundo. Então, é isso aí, você resgatou ali a mulher, você resgatou ali o ser, né? Porque foi muito mais do que a mulher. A mulher ela é limitada porque tem um corpo. Eu estou falando do ser. E você expandiu tudo ali. Então, o que se requer que você possa imaginar que hoje Maia está recebendo tudo isso? Todo esse reflexo dessa energia. Então, quando a gente faz a expansão, todos vêm junto. Quando a gente está limitado, quando a gente está solidificado em ponto de vista, todos paralisam. E é isso que fizeram conosco. Então, aqui eu gostaria de lembrar para vocês uma pergunta, já que Pri falou inicialmente muito de perguntas. Faça uma pergunta quando você estiver com seu filho. Quem eu estou sendo aqui? Será que você está sendo você ou a mamãe e o papai? E você está repetindo todas as dores e caminhos e realidade deles? Como é, né, Pri? Então, o quanto você está com essa habilidade com Maia, e eu percebo a diferença dela para outras crianças que são criadas com mães que estão ali dominando,
né? O O controle, né? controle, total contração, né? Então, é sobre isso. Quando você começou a falar aí da criança e tudo, eu vim ver como a gente pode escolher agora trazer para a Terra isso, essa capacidade de deixar ser livre. Você está sendo livre, você saiu de uma gaiola. Você saiu de uma gaiola. Quando a gente coloca a nossa voz no mundo e não busca o nosso errado, eu estou aqui para falar. Eu não estou aqui para buscar o que eu tenho que falar. Eu não estou aqui para me limitar porque eu estou falando demais. Eu estou aqui para falar. E isso não foi dado a você. Foi dado? Não. A mim também não. Eu tava aqui para agradar no mundo. A boazinha tava aqui para ser boazinha, não dá trabalho. Eu era essa pessoa. E tem duas coisas que você falou, Cécia, assim, uma que é o gritar. Que eu como doula, e a gente vê na internet também, assim, os partos lindos em estado meditativo, a mulher. E assim, eu poderia me autocontrolar e ficar calma, mas eu ia estar me reprimindo. E não era grito de desespero, era grito de poder, de voz, de potência. Então eu falei assim, eu passei a admirar os partos. E quando eu ia ensinar as mulheres, e quando eu vou ensinar as mulheres, ensinar não, eu vou contribuir para que elas se reconectem com o poder dela de parir, Sim. porque é dela, ela já sabe, mas a gente esquece que a gente sabe. Eu falo para ela, você não tem que ficar calada. Se você quiser gritar, grite. Se você quiser ficar calada, fique. Mas não, me veio aquela música, não se reprima. Tipo, não se reprima, Bem velho. isso. Porque não tem certo e errado, tem o que vem de dentro. E se a gente se movimenta na vida, de dentro para fora, a vida, ela é vida. Uhum. Quando a gente tá de fora para dentro, a gente tá morto. A gente tá sem energia. E que mal há, né, Pri? Que mal há de a gente botar essa voz no mundo? Qual é o mal? Nada. Mas só que mulher, principalmente, ela tem que ter algumas limitações. Uma delas é não falar muito, feche as pernas, não dê risada muito alto, porque você está sendo demais. Então, isso é que nos limitam. E isso é que faz a gente ser o que a gente é. Então, eu pergunto, quanto a gente tem agora, nesse exato momento, a responsabilidade de reconhecer isso e sair desse espaço? Não é sobre julgar sua mãe, nem é julgar minha mãe. Minha mãe deu o melhor que ela deu. Foi dentro de toda a limitação, ela ainda me tornou isso que eu hoje saí da limitação. Mas assim, o quanto a gente pode ver que eu posso mais. E aí é que tá. Você não tá presa mais, você saiu. Então, olha como seria muito mais fácil. A minha mãe me educou assim. Agora eu sou assim, porque minha mãe deixou eu assim. E nunca faz nada. Sai desse lugar e seja você, por favor. Vamos mudar o mundo sendo a gente. Então, você está fazendo isso. Você não está sendo mais o que sua mãe colocou. Então, sua mãe não tem responsabilidade. Ela deu o que pôde dar. Ela formou você para você bater suas asas. E agora, o que é que você vai fazer? Claro que muito bom quando a gente acha a base. Porque quanto tempo você personalizou aí nessa boazinha? Uns 30 anos. 30 e muitos 30 e anos. poucos anos. 30 e muitos anos. Olha, eu fiquei também boazinha por 50 anos. Só isso, gente. Já pensou? Tem uma coisa, Cêcia, que para mim conecta muito, assim, que na constelação a gente fala que, assim, a gente honra nossos pais pela vida que eles nos deram. Então, isso foi o maior presente que eles poderiam nos dar, que é a vida. Então, eu não estou aqui para dizer que minha mãe deixou de fazer, que não aconteceu. A criança recebeu o que ela podia receber e eu tenho certeza que foi com muito amor, foi dando o melhor dentro do possível. E quando a gente honra nosso pai, nossa mãe, a vida, a gente se abastece da força para construir a nossa própria vida. E quando a gente se liberta desses padrões invisíveis de lealdade familiar, a gente também liberta eles. Então, assim, a partir do meu movimento, ontem minha mãe estava falando isso, filha, eu sei, eu percebo que o quanto que você se trabalhou me deu força para eu mudar a minha vida, para eu hoje construir a realidade que eu quero. Meu pai falou a mesma coisa. Então, o quanto que eu não preciso me preocupar em mudar meu pai e minha mãe, eu vou transformar a mim mesma e isso vai reverberar por todo o meu sistema. Então, isso libera quem veio antes, libera a mim mesma e libera quem vem depois. Então, assim, gente, por favor, não perca tempo. Se priorize, se cuide, se ame, se encontre com você. Porque é nesse lugar, com você, que você vai transformar
transformar o mundo, você vai transformar a sua realidade. Você vai viver com mais possibilidades e vai ser muito gostoso, eu te garanto. É por isso que eu estava aqui, você falando aí, eu cheguei a me afastar um pouquinho para olhar sua postura corporal e tal. E aí, quem te viu e quem te vê, né? Então, que incrível. Eu fiz parte do instrumento e você recebeu. Porque muitas vezes eu estou com pessoas que pagam minhas sessões que não são baratas, o investimento é alto, e elas saem de lá e não levam nada, não escolhe. Porque ela não escolhe, tá tudo certo. E você não, você passou por momentos de ir, vir, foi, engateou e ó, pau. Então, quanto nós podemos fazer isso conosco quando a gente escolhe, né? Então, isso aí agora, isso é mais importante agora, porque assim, nós estamos falando aqui de nossas mães, eu falo da minha mãe, que ainda é mais velha do que a sua, e eu percebo que ela não teve essa mesma frequência que a Terra estava, porque a Terra estava mediana. Hoje nós não podemos mais fazer isso. Então, o que é que nós estamos falando aqui? Nós estamos se apropriando. O meu propósito é fazer com que as pessoas comecem a correr com a consciência. É fazer com que essa consciência comece dentro do ventre. Você já pensou um filho nascer sem marcas? Ó, eu tô fazendo uma especialização de constelação intrauterina, Ai, que tá? delícia, que maravilha, Não ótimo. que eu precise da técnica, porque a gente já faz isso com o nosso Sim, saber, sim. mas está sendo incrível, porque é justamente sobre isso. As nossas curas vêm até antes da concepção, né? A Uhum, gente já vai carregando. Se a uhum. gente parar para pensar que o óvulo, que é fecundado da nossa mãe, estava dentro do ventre da nossa avó, olha o quanto que a gente carrega de ancestralidade e a gente Uhum. vai indo para trás. Então, ter consciência é quebrar padrões com amor. Não é sobre brigar, não é resistência, ah, não quero mais. Não, é com amor, com leveza. Eu honro a vida, honro todos que vieram antes, mas agora eu escolho fazer diferente. Uhum. Honrar, o Axis traz muito isso pra gente. Eu acho incrível como a visão do Axis. Honrar não é você carregar o peso nas suas costas. Honrar não é você trazer seu pai e sua mãe para dentro da sua casa e estar convivendo com seu marido, com seu filho, igual como seu pai fez com você. Honrar não é isso, não, tá? Honrar é você fazer escolha. Você faz escolha. Honrar é você fazer escolha por você. Aquela escolha que todo mundo vai se abalar, é essa que é a sua escolha. A escolha que você trouxe até agora foi qual? Baseada, eu posso. Então é isso aí, honrar é você sair dessa limitação. E quanto você vai honrar sua mãe a partir desse propósito seu? Você está honrando, tá? Porque você está levando adiante um nome que está daí, que você está aí com ele. Então, honrar para mim é você trazer a beleza de você. Honrar para mim é você ter essa potência que você está agora. E quando você estava pequenininha, você estava dizendo, mãe, você que tem que ser honrada sozinha no mundo e a potente. Eu não, não preciso de nada. E o que é É, isso, né? e é isso não é honrar. Porque quando você honra o outro, repetindo padrões, você leva para diante o sofrimento, o peso. E quando você honra a vida, que, gente, um dia a gente foi um óvulo que se juntou com um espermatozoide, zero controle nesse movimento, apesar de que hoje em dia até isso estão querendo controlar o dia, a hora, o momento que tem que namorar para poder acontecer, né? Mas E a posição das pernas para engravidar mais aí é, rápido é um outro podcast. é outro Mas podcast. assim, o quanto que a vida ela aconteceu de maneira incrível, o quanto que o fluxo da vida vai acontecendo com possibilidades, né? Não é com limitação, não é com dor, não é com sofrimento. Então, quando a gente honra nossos pais, construindo a nossa própria história, a gente vai dando mais possibilidades, a gente vai se Isso, libertando. isso. Só que esses são conceitos, né? Que nem amar. A gente aprendeu que amor, amar o outro é esquecer a si mesma. É. E com a consciência eu vi que amar o outro é primeiro amar a mim mesma. Uhum. Que amar o outro é me amar, é respeitar quem eu sou, é não me julgar, é me movimentar de dentro para fora, é ser autêntica comigo, com os meus ideais, os meus valores. Porque quando eu me amo desse jeito, fica fácil amar o outro assim. Porque eu não tô cobrando que o outro seja do jeito que eu quero que seja. Porque eu respeito que o outro tem um tempo, tem as histórias, tem as escolhas. E eu respeito também o meu movimento. Então, eu acho que por isso que essa transformação da gente de dentro é o primeiro passo para a gente honrar nós mesmas e honrar a vida e todos que estão à nossa volta. Isso, eu acho que não tem como a gente sair do que a gente está vivendo, chamado devastação, porque caos é algo incrível, é onde você cria tudo.
né? Então, nós estamos num momento de devastação. As pessoas são devastadas, o mundo está devastado porque a Terra está aí, né? Então, a gente não tem como sair dessa devastação se a gente não passar agora por um caos interno e fazer uma criação. E essa criação é o convite, hein, gente? O convite é esse, vamos criar juntos? Então, você trouxe aqui várias criações suas, e eu gostaria de lembrar você aqui uma criação que foi minha e que hoje eu já vou colocar e já vou começar a divulgar isso, porque eu fiz uma pesquisa com as mulheres agora, de todas que receberam o toque sutil para gestante. Não sei se você está lembrado de tudo que você recebeu de mim, além da ferramenta do Axis. Então, o toque sutil é uma criação minha, né? É uma massagem que leva a mãe a ter uma conexão profunda com o bebezinho. E com o pai, porque eu trouxe o pai, lembra? E Sim. seu marido participou ativamente. Então, assim, o que eu posso fazer agora? Minha pergunta é: o que eu posso fazer agora que eu posso dar para esse mundo um nascimento com mais. Não é humanidade, não, porque nós somos humanos, tá? A gente nasce com tudo, com mais consciência. O que eu posso dar para ter mais consciência? Então, esse bebezinho sair dali de um ventre que tinha consciência, ele já traz. Além do que ele já traz, porque ele é um ser infinito, incrível, ele já traz a possibilidade de não ser coagido para continuar sendo o que ele é. Porque nós tornamos o ser infinito desse tamanho, né? Então, essa ferramenta que eu vou colocar aí agora já vindo para os profissionais, vamos colocar mais algo que vai ser incrível para o nascimento do bebê. Então, o que mais é possível? Eu gostaria, diante da gente encerrar, Pri, para você falar só um pouquinho rápido aí sobre a sua experiência com o toque terapêutico. Como é que foi esse toque para você? O que é que você percebeu a relação com o Maico, seu marido no momento? Se houve alguma relação que influenciou também esse nascimento de Maia ser daquele jeito lindo, maravilhoso. Eu acho que o toque sutil, ele vem como uma ferramenta para reconectar, né, nosso corpo e mente, assim, porque não é um toque físico apenas, né? Você relaxa aquele corpo que carrega um bebê que tem tensões físicas, você relaxa, mas é um toque presente, consciente, onde você vai mergulhando cada vez mais em você, se conectando com seu filho, se conectando com a família. Então você cria aquele ambiente assim seguro para gestar de um novo lugar, para parir de um novo lugar. Então, assim, é uma ferramenta incrível, que eu acho que, assim, Ave Maria, toda grávida merece vivenciar essa experiência, assim, sabe? E Uhum. até minha irmã, eu lembro que você fez nela também, que a Foi barriguinha da incrível. minha irmã, no começo, estava bem escondidinha, depois do toque sutil expandiu, porque ela tomou consciência de vários processos. Então, assim, é uma ferramenta de consciência também, a partir do corpo. E teve uma outra coisa, Ceci, só que eu acho que fica como um exercício. Você falou do caos, que no caos a gente cria. E tem uma pergunta que você sempre, assim, que você me ensinou e eu faço sempre. Que, assim, gente, vou passar para vocês, isso é uma preciosidade. Que é você tá vivendo caos, tá uma Zona, merda, tá uma uma merda. zona. Mas, assim, você pergunta, que presente tem aí? Então, assim, sempre tem um presente. Eu tenho uma frase que eu falo, né? Que por trás de cada dor e desconforto existe uma oportunidade de cura. Então, no caos tem cura, tem consciência, tem expansão. Mas você tem que estar na permissão do presente. Então, se conecta com esse presente. Em tudo que vai fazer, vou fazer um toque sutil, que presente tem aí? Vou aqui no podcast, que presente tem aí? Vou no mercado, que presente tem aí? Porque a vida tem presentes o tempo inteiro pra gente. Só que muitas vezes a gente está no automático e não na consciência de receber esses presentes que a vida coloca o tempo inteiro em nosso caminho. É isso aí. Que mensagem linda, né, que a gente aqui trouxe. Priscila trouxe aqui para vocês uma experiência incrível que é dela, né? Ela saiu daquele lugarzinho da gaiolinha e hoje ela simplesmente abriu as portas e está nessa expansão. O que foi que ela fez? Buscou a consciência. Então eu quero aqui de presente, que presente eu recebi aqui ter você aqui hoje. Eu quero agradecer de coração, foi incrível o nosso papo. Temos que voltar porque temos muito mais papo, né? Eu acho que a minha experiência de toda de sobre parto foi incrível, minha experiência, e juntando com a sua, imagine quantas experiências a gente tem para passar um parto consciente, como Sim, muda tudo, sim. né? Então eu quero agradecer a você e tenho certeza que todos que estão nos ouvindo vai agradecer muito, porque sua experiência é incrível. E volte, por favor. Voltarei com o maior prazer. Eu acho que todo esse universo materno, assim, é a minha inspiração.
né? Porque foi a partir daí que eu escolhi me transformar. Foi o momento onde veio a consciência. Então eu acho que assim, mulheres, não se percam de vocês mesmas na maternidade. Se reencontrem, utilize esse momento para assim voltar para si. Esse é o melhor presente que vocês podem fazer para vocês, para os que vieram antes e para os que vêm depois, tá? Então eu acho que isso é o caminho. E assim, foi uma honra estar aqui, né, com você, com todos vocês. E eu tenho certeza que assim a gente vai realmente construindo mais possibilidades para a nossa vida e para o mundo, né? Ok. É Gratidão. isso aí, gratidão a você. Então, gente, eu gostaria que, se vocês gostaram desse podcast, gostaram do outro e ainda não se inscreveu, passa lá no meu Instagram e vai se inscrever, que vocês vão seguir aqui, ó, e terão muitas coisas que vocês vão verdadeiramente crescer junto conosco. Então, um beijo para todos aí e até mais.